Que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês essa manhã. Amém? Fico feliz e a recíproca é verdadeira. Eu e a Tânia temos um carinho muito grande por esse casal e oramos para que Deus esteja... Tá bom. Para que Deus continue abençoando a vida dessa igreja. Tem um versículo da palavra de Deus que fala: alegria no Senhor... Ah, foi fraco. Alegria no Senhor. Então, se essa igreja é alegre, eu vejo que ela é alegre, então é sinal que vocês estão fortalecidos no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. E o pastor Márcio, ele colocou aqui um versículo, Salmo 19, 14, ele falou: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Que nessa manhã a palavra do Senhor, que já está alimentando, porque houve a ministração aqui no momento da oração, houve a ministração no momento do louvor, e que canção maravilhosa essa última agora. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que a gente possa também continuar falando aquilo que Deus quer, que a palavra do Senhor essa manhã possa abençoar o coração de cada um de vocês. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã da gente poder estar aqui diante da Tua palavra e podemos ouvir a Tua palavra, que ela alimente o nosso coração. E a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e ela é luz para os nossos caminhos. Nessa manhã essa palavra possa iluminar o nosso caminho, a nossa vida aí fora, nos nossos relacionamentos, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, que possamos ser bênçãos do Senhor para levar para o Senhor pessoas que ainda estão perdidas sem Ti. Te agradecemos por isso, Pai. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando o ministério desta igreja. Pastor Márcio, a Beth, que Tu abençoe este casal, sua filha, e todos aqueles que fazem parte da liderança dessa igreja, que essa igreja continue sendo, como nós observamos e sentimos, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja que ama fazer a vontade do Senhor. Que Tu nos abençoe nessa manhã. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de ler a palavra, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 5. Eu não sei se o pastor, reverendo José Alexandre, o reverendo José Henrique, já esteve aqui na igreja. Você falou sobre o livro dele? Eu tenho ajudado o reverendo José Henrique, ele é pastor presbitério de Belfor Roxo, e ele deixou comigo alguns livros. Lançamento dele, ele tem 3 livros agora, e o último dele foi esse, Você é o que Planeja. Eu tenho 6 exemplares desses livros. Se alguém depois quiser, me procura. São livros muito agradáveis de ler, tá? Então, se algum de vocês quiser, depois no final do culto, me procure. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos percebam o carinho que Paulo tinha com Timóteo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria e pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice,
e estou certo também em ti. Que Deus abençoe essa palavra e calha em nossos corações nessa manhã. Amém? Uma pessoa em especial, eu quero chamar a atenção na leitura desse texto, é Eunice. Tem algum Eunice aqui? Tem não? Tem não. É um nome, não é um nome muito comum, né? Eunice. Eunice era mãe de Timóteo. E ela, eu acredito que ela, a gente às vezes escuta muito Maria, Marta, e Débora, né, que é muito falado hoje, né, o Desperta Débora, mas pouco se fala de Eunice. E diz que Eunice pode e deve ser um exemplo para todos os pais, homens e mulheres, para todos os pais, pela maneira como ela educou o seu filho nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo fala isso aqui na frente, capítulo 3, versículo 15, olha que bonito. Ele está falando de Eunice, 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Eunice era uma mulher de origem judaica e durante toda a sua vida ela se empenhou para ensinar o seu filho, desde a mais tenra idade, procurando ser guiada pelas orientações que recebia. E eu acho interessante, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Eu acredito que Eunice, por ser de origem judaica, ela tinha na cabeça todo o ensinamento do Antigo Testamento, lá do Pentateuco, os livros lá que Moisés deixou escrito. E ele fala assim, ela fala assim, o texto fala assim, Deuteronômio 6,4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Estas palavras, tu as inculcarás aos teus filhos. Eu acredito que Eunice viveu isso, e acredito que nós precisamos viver isso. Precisamos inculcar. Inculcar não é obrigar. A gente tem observado muitas pessoas, às vezes os filhos pequenos não querem ir na igreja e você obriga. De alguma maneira você tem que tentar, a palavra não seria obrigar, seria convencer de uma maneira amorosa a necessidade de estar na casa do Senhor. Porque se você obriga apenas o seu filho a vir à casa do Senhor, quando ele chega aos 18, 19 anos, ele fala: eu quero viver a minha vida. Mas se você, pela graça de Deus, é um instrumento para ensinar o seu filho, ele vai crescer com prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho tido esse testemunho. As minhas duas filhas, elas, hoje tem 20 anos, a outra tem 23, e as duas têm seguido ao Senhor com alegria. Leem a Bíblia todo dia, têm prazer, e não porque a gente obrigue, mas porque elas aprenderam a amar o Senhor e a fazer a sua vontade. E acredito então que Eunice aprendeu isso com a sua mãe. Como era o nome da mãe de Eunice? Lloyd e Eunice. Provavelmente Eunice deve ter tido contato com Paulo quando estava pregando na primeira viagem missionária, quando Paulo sofreu aquela situação divina, aquela luz brilhou, ele passou a pregar o evangelho. Tudo indica que Eunice teve contato com Paulo quando estava pregando na sua primeira viagem missionária. E nesse tempo, Timóteo deveria ser um adolescente. Mas 6 anos depois, aqui nós vemos Timóteo nesse texto, um jovem formado, e ele é convidado por Paulo para ser seu assistente. Abre em Atos 16.
Atos 16, versículo 1, primeiro, Paulo fala um pouco sobre Timóteo. Ele fala assim, quando Paulo está fazendo uma viagem, a segunda viagem missionária, diz que ele chegou a Derbe e a Listra. 16:1. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois sabiam que seu pai era grego. Olha só que lindo. Lloyd, que passa a palavra para sua mãe, para sua filha Eunice, que passa a palavra para o seu filho Timóteo. Um elo em que Deus estava abençoando a vida daquela família. E provavelmente, à medida que a coisa vai caminhando, e Deus ia abençoando, outras pessoas iam sendo abençoadas por aquela corrente. Lloyd, Eunice, Timóteo, que depois vira pastor e tem as suas ovelhas, e outras e outras. Das lembranças alegres da minha vida de infância, a minha mãe e meu pai já faleceram, mas eu me lembro da minha mãe. Eu era molequinho pequeno, e a minha mãe sempre indo à casa do Senhor. Reunião de oração ela ia, tinha o culto na igreja ela ia, no domingo pela manhã ela estava lá na igreja, no domingo à noite ela estava na igreja, e eu aprendi a ir com ela. Eu gostava, eu ia com ela e a gente ia para a casa do Senhor, e isso acabou sendo algo importante para a minha vida. Eu estou aqui agora, pastor, e a gente louva a Deus porque a gente deve aprender com os nossos pais isso. Eu estou falando para você que é pai, para você que é mãe, que é muito importante o seu testemunho, muito mais do que as suas palavras, a vida que você leva. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, se você é um homem que lê a palavra e medita na palavra, se você é uma mulher que lê e medita na palavra, isso vai ser, com certeza, uma influência para a vida da sua família. Eu falo isso para os jovens também, porque a gente acaba influenciando também. E queridos, eu acredito, vamos pensar na Eunice aqui, não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil a vida que ela levou. O marido dela era grego e com certeza não havia no coração dela o mesmo desejo por ser judia. E tanto é que o texto fala que ele, Atos 16:3 fala que ele foi circuncidado já na juventude. O normal era ser circuncidado ao 8º dia, era lei naquela época. E ele não foi, talvez por essa influência do pai, mas a influência espiritual jamais deixou de ter na vida de Timóteo. Eu acredito que Eunice deve ter tido muito cuidado para não aborrecer seu marido. Tem mulheres às vezes que são tão duras, tão rígidas, que o marido acaba ficando com raiva de ir na igreja. A mulher precisa ter sabedoria para lidar com seu marido não crente. E o marido muitas vezes, às vezes é crente, a mulher não é. Tem que ter sabedoria, que através do seu testemunho ele possa perceber que tem algo especial, bonito e maravilhoso na sua vida como homem e mulher de Deus. Eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês, mulheres. Jamais desistam da fé que vocês abraçaram. E jamais desistam de buscar esse desejo no coração de alguma maneira levar seus filhos a realmente terem um verdadeiro encontro com o Senhor. Peçam a Deus sabedoria. Peçam a Deus sabedoria para lidar com seu marido não crente. Homens, peçam sabedoria ao Senhor para lidar com a sua esposa não crente. Peçam sabedoria, pais, para lidar com seus filhos não crentes. Peçam sabedoria. Tiago fala, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora eu quero dizer para vocês que o dever de ensinar, para mim,
tudo que a gente tem, a experiência que a gente tem vivido, o dever de ensinar os filhos é do pai e da mãe. A gente às vezes quer botar esse fardo em cima da igreja, as tias da igreja, o pastor. A responsabilidade de ensinar os filhos é do pai e da mãe. A igreja pode ajudar, as classes de crianças podem ajudar, mas a maior responsabilidade é do pai e da mãe. E a gente tem que assumir essa responsabilidade de ensiná-los no caminho do Senhor. Amém? Duas palavras importantes nesse texto fala sobre a família de Timóteo. A gente percebe de uma maneira muito especial que a família, aqui o lar ali onde Timóteo morava era um lar que tinha fé e tinha compromisso. Quais são as duas palavras? Fé e compromisso. Olha como Paulo fala a respeito de Timóteo aqui no texto que nós lemos, 2 Timóteo 1,5. Pela recordação. Parece que Paulo tinha tido contato com Timóteo algum tempo atrás. Aliás, com a mãe, no caso, porque ele devia ser uma criança. E ele fala, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. É lógico que essa carta aqui, ela foi escrita Timóteo já era um homem. Mas quando ele fala, eu me lembro, eu me recordo da tua fé sem fingimento. E essa fé estava na tua avó, estava na tua mãe e agora está em você. Uma fé transparente que Timóteo presenciara em sua mãe, uma fé transparente que Timóteo presenciara na sua avó, uma fé que resistia aos obstáculos da vida, uma fé que era transmitida a cada dia. E nós precisamos essa comunhão diária com o Senhor, para que essa fé possa sair de nós também para a vida de outras pessoas. Era uma fé que permanecia diante das dores. A gente passa lutas diante das decepções, diante das tristezas, diante das perdas. Esses 2 anos perdemos pessoas, muitos de nós perdemos familiares, mas a nossa fé tem que permanecer. Uma fé que permanece diante de todo tipo de provação que surja na vida. A gente passa tantas lutas, mas a nossa fé tem que estar firme no Senhor. Quantas pessoas, quando vem uma pequena tribulação, já se afasta da casa do Senhor, já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais orar e vai se afastando. Não é o contrário, é buscar mais. Se as coisas estão difíceis, busca mais, se aproximar mais de Deus. Família, se aproximar mais de Deus. Orar juntos, participar diante do Senhor. Foi isso que Eunice fez. Ela ensinou o seu filho e Deus a abençoou. Timóteo aprendeu sobre humildade no seu lar. Timóteo aprendeu sobre temer a Deus no seu lar. Timóteo aprendeu sobre piedade. Timóteo aprendeu sobre fé. E essas virtudes são importantes para a nossa família, para a vida da nossa família, para a igreja. E é assim que nós temos que viver no nosso lar. A palavra de Deus tem que ser o bálsamo para no meio da nossa vida, da nossa família. E essa palavra vai alimentando a nossa alma. E a gente pode alimentar o coração dos outros. Esses últimos tempos, eu tenho tido a oportunidade de incentivar os irmãos na igreja a leitura da Bíblia. E tem sido muito gostoso. Porque tudo que nós precisamos aprender da vida está na palavra de Deus. Todas as virtudes que nós precisamos para a nossa vida estão na palavra de Deus. Domingo passado eu fiz uma coisa diferente, achei muito legal, de repente vocês podem até copiar, eu também copiei, foi muito bom. Domingo passado de manhã, nós lemos o Novo Testamento todinho. Mas aí você fala, como ler o Novo Testamento todinho? Eu dividi 30 pessoas. Na hora não teve escola dominical, foi leitura da Bíblia. Dividi 30 pessoas, cada um leu 8 capítulos. Aí espalhou lá nas salas, no templo. E nós conseguimos até 11h30 ler o Novo Testamento todinho. E foi muito legal a experiência. E eles já falaram, agora a gente vai ler o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento tem 3 vezes mais, né?
Mas foi uma experiência muito legal. E eu quero dizer para você, ler a Bíblia. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho vontade, hoje não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade. Porque mesmo sem vontade, ela faz diferença na sua vida. À medida em que você vai lendo a palavra, o seu compromisso com Deus aumenta. O seu compromisso com a palavra de Deus aumenta. Eu tenho lido a Bíblia. Nos últimos 3 anos eu li 4 vezes. Na pandemia deu para ler mais. E eu aprendi com o pastor Dinal, não sei se alguns conhecem, mas ele falou que o pastor tem que ter A, B, C e D. Agenda, eu tenho minha agenda de oração, eu escrevo aqui as minhas coisas. B é a Bíblia. C, caneta para escrever. E D, dinheiro, mas dinheiro eu não tenho. E a gente precisa realmente da palavra de Deus para alimentar a nossa vida. Lloyd ensinou a Eunice, que ensinou a Timóteo, que ensinou as suas ovelhas. Ela não fala se ele depois se casou ou não, mas ele ensinou as suas ovelhas. E ele está ensinando para nós hoje. 2 Timóteo está ensinando para nós que nós precisamos ler a Bíblia. E eu volto a dizer, não, peça a Deus sabedoria, mas não obrigue seus filhos a ler a Bíblia. Não obrigue a vir à igreja, mas ore, Deus, que eles tenham prazer de vir na igreja. Faz assim, ó. Ao invés de você fazer assim, faz assim, ó. Deus vai tocar no coração dela. Mas que haja esse prazer. Como eu falei, eu tenho 2 filhas. A minha mais velha tem 23 anos e ela não mora mais comigo. Ela casou, fez 1 ano agora de casado e mora num lugar longe. Em 2017 eu paguei um intercâmbio para ela. A Beth falou, não vou pagar intercâmbio para minha filha. E ela foi para a Irlanda. Ela ficou 10 meses na Irlanda. E aí foi lá, aí não queria mais voltar. Mas ela voltou para casa. E depois ela fez contato com um navio de turismo, Norwegian. E ela fez contato para trabalhar no navio para ser cuidadora de criança, né? A família vai com as crianças ficam no local lá para ela e a equipe. Aí ela fez umas 4 ou 5 viagens. E nessas viagens ela conheceu o rapaz. Paulo cita esse país. Ele fala assim, passa a Macedônia. Ela acabou casando com Macedônia. E hoje ela mora na Macedônia. E eles estiveram conosco agora em janeiro. Ficaram 2 meses com a gente. E eu sempre falei para elas duas, olha, de tudo na minha vida, o que eu quero, a coisa mais importante, eu quero que vocês jamais deixem de amar a Jesus. Eu falo isso emocionado porque Deus tem me honrado. E elas são 2 meninas do Senhor. A minha filha hoje, a mais nova, mora com a gente. Ela tem 20 anos. E hoje ela me ajuda na igreja, ela é do grupo de louvor. E tem sido também uma bênção de Deus. Os nossos filhos, onde eles vão. E nós precisamos então ser uma influência real para a vida de cada um deles. Porque eles vão embora, mas que eles possam ir embora com a semente de Jesus no coração. Eu creio, queridos, que o exemplo de Eunice é muito válido para nós aqui nesta manhã, porque essa foi a experiência de fé que Timóteo teve na sua família, e foi uma experiência tão profunda que ele se tornou missionário. Ele se tornou assistente de Paulo no trabalho missionário, se tornou pastor e pastoreou o rebanho do Senhor pela influência que ele teve no seu lar. Isso faz muita diferença. Esse elo de fé não parou. Lloyd, Eunice, Timóteo, suas ovelhas e nós hoje. É um elo que vai passando.
Acredito que vocês estão escutando hoje, talvez alguns durante a semana vão falar: puxa vida, Eunice, a família abençoada. Mas você pode dizer o nome da sua família, que seja uma família abençoada. As ovelhas do pastor Timóteo e todos aqueles que têm acesso à Bíblia, com certeza aprendem com essa família abençoada. Eu, além de ministrar o curso Casados para Sempre, a gente tem, esse mesma agência tem o curso Paz para Toda a Vida. Alguém já fez? Paz para Toda a Vida? Então, a gente pode marcar para fazer, quem sabe. Em uma das palestras que eu participei, olha a coisa interessante, preste atenção no que eu vou falar, é muito importante. Haviam 2 homens na Inglaterra, século passado. Um homem chamado Max Dux, ele era ateu. E havia um pastor, homem de Deus. E eles procuraram ver a árvore genealógica dessas 2 famílias. Olha só que coisa interessante. Max Dux, ateu, teve 560 descendentes. 310 morreram como mendigos. 150 tornaram-se criminosos. 7 assassinos, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. A árvore genealógica de Max Dux diz que eles provocaram ao Estado, porque quem é preso gasta dinheiro, mais de $1 milhão naquela época. Max Dux, ateu. Aí eles fizeram uma leitura da árvore genealógica desse pastor. E esse pastor é uma pessoa muito conhecida, porque tem alguns livros que ele escreveu. Jonathan Edwards. 295 deles, dos seus descendentes, formaram-se em universidade. 13 diretores de faculdades, 65 professores, 3 senadores eleitos, 3 governadores de estado, vários ministros que se espalharam, pastores se espalharam pelo mundo, 30 juízes, 100 advogados, 1 deão, 75 oficiais do exército, 100 missionários. 80 tiveram cargos públicos, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente da Casa do Tesouro e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Faz diferença, não faz? A influência de Deus na vida da família. A minha palavra nessa manhã é essa: que as nossas famílias também sejam uma grande bênção na propagação do Evangelho. Que a sua família seja uma grande bênção na propagação do Evangelho de Jesus através das gerações. Que as pessoas possam olhar para a sua família. Como fala, tem a foto lá do Casados para Sempre, tem uma foto na capa, tem o que tem lá? Um farol. Que a sua família seja um farol a iluminar todos aqueles que estiveram ao redor de você, e que a sua família seja bênção para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.